Você sabe quantos anos leva um pneu para se decompor na natureza? Mais de 600 anos. Não podemos deixar essa herança para as futuras gerações, então vamos reaproveitar, reutilizar pneus velhos. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Desta vez vamos fazer um lindo vaso reutilizando um pneu velho. Eu passo detergente para cortar o pneu. Cortei essa parte superior. Mas marque sua presença, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a divulgar o canal. Retirei toda a parte superior. Viu como fica fácil com o detergente? E agora é hora de virar o pneu. Para virar não é preciso força, e sim técnica. Eu vou apertando com os pés e puxando a aba externa com as mãos. E assim, virei o pneu do avesso. E aí, se eu conseguir, você também consegue. Com uma furadeira, eu furei, fiz vários furos nessa parte que será a base do vaso. E aí vou entrelaçar arame para a aderência da massa do cimento. Também furei a parte superior para fazer o acabamento no final. Aproveitei as marcações do próprio pneu e fiz os buracos. Entrelacei arame na parte que será a base do vaso. É importante passar esse arame para a aderência da massa do cimento. O cimento ele, não gruda no pneu, então é necessário passar o arame. Entrelacei arame, então, toda a base do vaso. Que assim ficou. Esse arame que irá sustentar a massa de cimento depois. Passei emulsão asfáltica nessa parte rente ao arame. Uma dica de uma seguidora aqui do canal, segundo ela, facilita a aderência do cimento. E eu achei que ficou legal mesmo. Utilizei 2 placas de isopor para fazer a base e os pés do vaso. Com papelão, planejei o meu molde. Risquei o círculo. Marquei um triângulo com a mesma medida dos lados. Essa placa de isopor tem 5 centímetros de espessura. Esta outra placa tem 3 centímetros de espessura. Também passei detergente para facilitar o corte do isopor. Com estilete eu cortei o círculo na placa de isopor mais estreita, de 3 centímetros de espessura. Esse isopor servirá para fazer a base do vaso. Utilizei uma lata de conserva para riscar e depois cortar os pés do vaso.
Olha por que eu fiz o triângulo, para ficar certinho. Esquentei a lata no fogo e cortei os pés do vaso. E aí está pronto o molde que eu vou fazer os pés do vaso. Para a massa de cimento e isopor, utilizei uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de isopor triturado. Fui acrescentando água aos poucos até obter uma massa bem consistente. Coloquei uma pequena porção de massa em volta da parte interna. Utilizei esse papelão, coloquei um bloco para dar altura e aí então virei o vaso. Preenchi esse espaço com a massa de cimento e isopor. Já procurei deixar pedacinhos de cano para formar os buracos de drenagem deste vaso. E aí então fui preenchendo toda essa parte com a massa de cimento e isopor. Encaixei o molde, coloquei tiras de EVA, emborrachado EVA, para que a massa de cimento não grude neste isopor que eu utilizei como molde, pois quero utilizá-lo em outros vasos. E então fui preenchendo todo esse espaço com a massa de cimento e isopor. Alisei e procurei deixar no mesmo nível do molde. Como os pedacinhos de cano ficaram mais altos que o molde, eu substituí por rolinhos de papel. Encaixei o molde dos pés, forrei com emborrachado EVA, cortei da mesma espessura, né, 5 centímetros de altura, e encaixei aí, para a massa não grudar no isopor. Então, preenchi esse espaço interno aí com a massa de cimento e isopor. Polvilhei cimento. Deixei por algumas horas até a massa firmar e já retirei o molde.
Deixei só apenas o EVA em volta para garantir, né, que ele não desmanche. No dia seguinte, retirei o emborrachado EVA e também os rolinhos de papel que cobriram os buracos para a drenagem de água. Aí preparei uma calda para impermeabilizar. Com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento aos poucos. Passei nessa parte de cimento. Na mesma calda, eu acrescentei cimento e areia fina para preencher esses buraquinhos que ficaram e corrigi-los, né, deixá-lo bem lisinho. Depois pintei com tinta esmalte sintético. Optei pelo esmalte sintético, pois ele tem uma boa aderência no pneu. Olha como ficou o vaso por dentro. Medi um pedaço de mangueira do mesmo tamanho, né, da boca do vaso. Cortei essa mangueira no sentido do comprimento para encaixar e fazer o acabamento superior do vaso. Com um vaso grande e delicado, né? Coloquei um fio de nylon numa agulha e aí fui passando naqueles buracos que eu fiz na parte superior do vaso. E aí está o vaso pronto. O mundo gira, bem sei, a roda da vida também. As pessoas passam deixando seus rastros que de qualquer forma marcam. Algumas caminham suavemente, que pouco registram, mas povoam nossas lembranças suficientemente para nos causar um riso. Outras insistimos para nem nos lembrarmos que existiram em nossas vidas pelo sofrimento causado. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a divulgar meu trabalho. E muito obrigada por assistir até o final.